começando o debate e agora na parte da tarde, nesse último painel, no segundo painel, nós temos a presença do nosso companheiro Henrique Faulhaber, que é representante do setor da indústria de software, para ser um termo genérico, no Comitê Gestor da Internet, e o nosso companheiro de diretoria, o nosso companheiro Zé Carlos, que hoje é diretor da Federação Nacional das Empresas de Informática, mas é um companheiro nosso, provedor e um empresário que está vinculado ao setor há muito tempo, com muito destaque. E temos o Sebrae aqui também participando, porque obviamente que a questão do papel da micro e pequena empresa neste projeto da Proderj, do Estado, é de grande importância. A Teresa, por motivos que ela anunciou, ela tinha que se retirar por causa dessa reunião com o governador, mas o Paulo Coelho ele fez questão de tirar a identificação da Teresa Porto, mas, como ela diz, ambos são uma simbiose. Né? Não, se for a brincadeira, o Paulo realmente é uma pessoa que está estreitamente ligada ao tema e tem todas as condições de responder os questionamentos que sejam levantados e que eu acho que nos ajuda. Estamos aqui num diálogo, esse que é fundamental. Para começar esta segunda etapa, vamos pedir para o nosso companheiro Henrique Faulhaber que nos diga desses pontos de vista. Obrigado, Benito. Estão ouvindo bem? Boa tarde a todos. Eu acho que, como a maioria de vocês, estou tendo um primeiro contato. Pela empresa tive um contato inicial sobre os projetos das PPPs para as cidades digitais do Rio de Janeiro, mas eu praticamente estou tendo meu primeiro contato com essa iniciativa a partir dessa reunião. Fiquei bastante impressionado com a iniciativa, né? Eu acho que é uma iniciativa louvável, porque a exemplo do governo federal, que tem um plano nacional de banda larga e em construção, acho que eu vou poder falar um pouco do que o Comitê Gestor da Internet está acompanhando no sentido dessa discussão da inclusão digital e das cidades digitais. O Comitê Gestor, como uma entidade que reúne sociedade e governo para discutir os temas relacionados à internet brasileira, vem se preocupando e vem discutindo dentro dos seus grupos de trabalho esses temas já há bastante tempo. E é interessante ver quando o Estado, nosso Estado, coloca um plano envolvendo uma parceria público-privada para enfrentar essa questão, de que forma que essas iniciativas podem cooperar ou serem combinadas com as iniciativas também feitas a nível federal. Certamente acontecerão. O que eu gostaria de dizer, eu acho que vão ser poucas palavras em função do meu conhecimento, da minha militância no tema da internet como representante do setor de tecnologia do Comitê Gestor da Internet, mas eu acho que mais importante do que a minha ponto de vista inicial sobre esse projeto que nós estamos conhecendo agora, certamente será ouvir os senhores. Eu sei que na plateia tem várias pessoas que estão atentas a esse assunto da PPP para a cidade digital do Rio de Janeiro, e ouvir de vocês as contribuições, perguntas dirigidas aqui ao Proderj para essa fase de consulta pública que vai ser iniciada. Eu acho que é fundamental. Essa fase de modelagem, como o Paulo disse aqui, que é a fase que nós estamos vivendo aqui agora. Em relação à questão da inclusão digital e das cidades digitais, eu posso falar um pouco do que a gente acompanha a nível das iniciativas do governo federal. Esse governo, já no segundo mandato, o presidente Lula determinou que até o final do mandato dele as escolas deveriam estar conectadas, são cerca de 180 mil escolas. Então o governo está, quando a Teresa Porto se referiu a esse plano nacional de banda larga, que reúne os ministros, Paulo Bernardo, Costa, as secretarias especiais relacionadas a essa questão, a secretaria que está sob a coordenação do César Alvarez. Então isso aí é tudo para tentar viabilizar essa meta que seja
levar a banda larga, pelo menos às escolas e provavelmente hospitais também. Isso aí é uma meta bastante ambiciosa, que naturalmente inclui o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, por sua vez, não está esperando o governo federal dar solução, ou tentar encaminhar essa questão, e também está pensando como é que faz o seu dever de casa. Né? Do ponto de vista federal, o que existe, só para reconhecimento, para poder dar um pouco de elementos para discussão, existem basicamente duas linhas de raciocínio que estão em voga. Uma linha de raciocínio é de que, já que as empresas de telecomunicação, que têm as concessões de serviço público, de telefonia, não estão obrigadas, pela universalização, a fazer a universalização necessária, que é a universalização da banda larga, não mais a da telefonia, porque esse fundo, o FUSH, Fundo de Universalização de Serviço de Telefonia, ele foi criado lá atrás, quando foi feita a privatização. Ninguém podia imaginar que a internet ia se tornar o que se tornou, e que, na verdade, hoje a telefonia, está certo que ela não cobre todo o país, mesmo a telefonia celular tem algumas áreas que não tem cobertura, mas o fato é que hoje é muito mais importante levar a banda larga como ponto de vista de desenvolvimento econômico e social do que levar a telefonia pura e simplesmente. Mas a lei está, o marco regulatório está defasado. A gente sabe que esse dinheiro do FUSH, que são mais de 5 bilhões de reais, estão lá entesourados no caixa do Tesouro, e não estão sendo usados efetivamente porque não se chegou a uma forma legal de tentar utilizar esses recursos que foram sob a forma de um percentual do que é pago pelos consumidores separado para universalizar a telefonia, para universalizar o que é mais importante, que é a internet. Bom, essa é uma questão. Então, em cima da questão de defasagem do marco regulatório, existem basicamente duas linhas de raciocínio que eu compreendo no governo federal para resolver essa questão. Uma é a de fazer um grande backbone público, né? Isso já foi divulgado nos jornais, utilizando a rede da Eletronet, que é uma rede que pertence à AES, e que ela poderia ser utilizada como um ponto de entrada nesses municípios em que as TEDs não entraram com a banda larga por não ter do ponto de vista deles, uma viabilidade econômica para o oferecimento do serviço. Porque o fato é o seguinte, a banda larga no Brasil, segundo os últimos números, tem 6 milhões de acessos, cresceu 40% no último ano. Só que basicamente ela está chegando às regiões metropolitanas. A gente tem lugares que têm, inclusive, renda e não têm acesso, e, naturalmente, esses lugares que não têm renda, não só no interior, como nas próprias regiões metropolitanas, que não têm acesso. Então, a lógica das concessionárias de telefonia fez com que os investimentos não fossem feitos para atender essas regiões, e então você tenha o que o Carlos Afonso, meu colega como diretor presente, chama de áreas de exclusão permanente. São áreas que não têm nenhum tipo de cobertura e que, se não for feito nada, não vão ter tão cedo. Então, para endereçar essa questão, tem essas duas linhas. Uma linha seria o Estado, de alguma forma, fazer um investimento que está sendo dimensionado para chegar nesses pontos em que a iniciativa privada não chegou, ou ainda não disse como é que vai fazê-lo, né? Pelo menos chegar até as cidades, os pontos principais, o chamado backhaul, e no backhaul ali iluminar as regiões da cidade, etc. Isso poderia ser feito, se acredita, com os provedores locais, enfim, com parcerias também, mas o grande investimento principalmente chegar até os municípios. E o investimento é importante também de fazer o Wi-Fi, fazer a rede sem fio da cidade, mas não é tão importante quanto a chegada desses dutos grandes de rede. Porque nós estamos falando de banda larga, é importante, eu acho que isso vai ser discutido, definir o que é banda larga. Banda larga, 128K seguramente é mais do que acesso de escada, mas ele não suporta a maioria das aplicações de banda larga que já estão aí. Isso é um bicho andando, né? Quer dizer, hoje nós estamos vendo aqui
a televisão por IP funciona com 500 mega, com 1 mega, um pouco menos. Então, é importante que quando a gente fala em banda larga, pensar numa questão de futuro. Quer dizer, você levar banda larga para uma cidade, você não vai poder levar um canal de 128, ou talvez uma cidade pequena, um 256, mas pensar em 1 GB é normal. Pensar em banda larga para uma cidade ou para uma região, vamos dizer, para uma região no interior. Então, essa questão de o que se define, o que se entende por banda larga, que investimentos são necessários para poder realmente levar esses serviços para essas localidades é bastante importante. A outra linha, uma linha possível também, é a seguinte: uma vez que as teles já têm os investimentos feitos em boa parte do país, inclusive nessas cidades, só que para atender telefonia, por exemplo, vamos pegar aqui o interior do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Nova Friburgo tem telefonia, naturalmente, mas não tem banda larga, provida pela tele. A banda larga é provida heroicamente aí pelos provedores de acesso que compram das teles as suas conexões de dados, né? E trabalha aquele mercado. Agora, a Oi, Telemar, em Friburgo, não oferece banda larga no sistema Velox, né? Pelo menos que eu conheço, que eu tenho conhecimento, só ficou muito recente. Porque o tubo que chega lá, o equipamento que está lá, foi dimensionado para atender aquela demanda de telefonia. E na equação financeira de retorno do investimento, entendeu-se que aquela cidade, que é uma das cidades que seguramente tem uma faixa de renda, dizer, um público que eventualmente até poderia pagar pelo serviço, é lógico que tem zonas excluídas que não, mas enfim, tem poder pagar pelo serviço, não tem. A banda larga fornecida por telecomunicação. Porém, como as teles têm esse investimento já colocado, tem a concessão, elas poderiam ser parte, quer dizer, não necessariamente esse investimento de chegar à cidade, de fazer o backhaul, ser público, poder ser feito em parceria ou pelas teles. Então, tem todo um jogo, né, no sentido de definir, talvez, de como levar o dinheiro do FUST para as teles fazerem essa universalização através das suas próprias redes, ou trocar as obrigações dos PSTU, não sei qual é a sigla, as teles têm a obrigação de colocar um orelhão e um serviço de acesso dentro da universalização, um serviço de acesso em localidades remotas. E isso significa um investimento e está escrito para a telefonia, não para a internet. Então, você transformar essas metas, que são as metas históricas de universalização, em metas de banda larga. Então, com isso, fazer uma chegada a esses municípios num modelo em que as teles teriam um papel, vamos dizer, preponderante. E essas são as duas linhas que o governo federal está trabalhando. Não há, pelo que eu sei, não há uma decisão tomada em relação a se vai ser a Eletronet, se vai ser a composição com as teles. O Ministério das Comunicações também tem sua maneira de trabalhar, tem a questão dos mesmos satélites, enfim, há uma série de atores aí entrando nessa discussão. Outro ponto que eu gostaria de falar, que é a questão que está aberta, é que a gente precisa dessas soluções criativas realmente, como o Estado está fazendo, porque a gente não pode imaginar, primeiro, que o governo federal não vai fazer nada, ele vai fazer alguma coisa. Mas esperar por isso também pode ser complicado, porque essa questão do FUST, todo mundo que acompanha sabe que está parado há 5, 6 anos, há quanto tempo está parado e não se resolveu. Então, eu acho que é fundamental que o Estado defina a sua maneira de ver e, em parceria com o governo federal, que quer fazer e tem que fazer o assunto, faça uma composição em relação a isso. Eu acho que em relação ao que foi colocado pela Tereza, eu vou colocar algumas questões, eu acho que a audiência vai colocar também. Eu colocaria primeiro essa questão de que banda larga é essa, né? O que está se esperando em termos de dimensionamento para essas cidades, né? Porque Piraí lá, eu não sei exatamente os detalhes, mas ele atendeu 100% da população. Eu acredito que tem lá um número de 10 mil habitantes, então tem um número lá de banda que chega na cidade. Então,
cidade dessa, qual é a banda que se espera, quais são os patamares de acesso que se pretende atingir com esses locais, né? E outra questão é a questão de como é que a gente garante a participação nessas cidades dos provedores locais, quer dizer, na forma que, por exemplo, se forem as teles, nós estamos falando aqui de uma concorrência em que consórcios vão competir para fazer investimentos para não só levar a rede em banda larga para a entrada dos corredores, como também para iluminar as cidades. Investimentos grandes, que é capital intensivo. Vamos dizer que as teles se interessem pela essa oferta firme do governo de garantir uma receita por conta dos serviços públicos, que a Tereza não falou quanto que mas tem uma receita garantida, que é a receita que o Estado já gasta. Então as teles se juntam, né, pegam aquela receita, fazem os investimentos necessários, pegam uma concessão de 20 anos, que espaço que elas vão dar para os provedores locais e também que tipo de associação às empresas de tecnologia de informação em geral, porque não são provedores só locais que aqui no sindicato são sindicatos de processamento de dados e de informática. E a gente está interessado em uma série de questões relacionadas ao software, ao acesso, ao serviço de conteúdo, ao serviço de integração. Quer dizer, então, como garantir dentro desse desenho de consórcio, desse desenho de negócio, que as empresas do setor possam ter uma participação relevante no processo, né? Que a gente não expanda o processo de monopólio que a gente viu no mundo da telecomunicação no Brasil. Você tem três grandes prestadores de serviço e que espreme bastante, né, vamos dizer, o mercado no sentido de dominar de ponta a ponta. Estou muito preocupado em dominar o conteúdo agora, né, através da questão da IPTV e de outras questões de distribuição de canal por assinatura. Então, como é que é garantido o espaço, como é que você cria o espaço para inovação e para o uso dessas infraestruturas pelos prestadores de serviço, pelas empresas nacionais de tecnologia. E outra coisa que é muito importante, eu acho que eu no comitê gestor eu estou bastante envolvido nessa questão dos conteúdos, né? Eu coordeno um grupo, que é um grupo que está fazendo uma articulação a nível nacional para colocar na internet conteúdos culturais de qualidade, buscando os museus, as fundações privadas, o Ministério da Cultura, etc. Eu acho que esses projetos de cidades digitais são muito importantes no sentido de incentivar que essas cidades digitais sejam fontes de upload, não só de download, quer dizer, que a gente realmente consiga gerar conteúdos locais, sejam mídias, sejam jornais, seja conteúdo gerado na ponta, seja nos centros de cultura, para que esses centros não sejam meramente consumidores de conteúdos. É claro que o conteúdo tem que ser provido, conteúdo de qualidade para a educação e para todos os serviços também de qualidade da internet, devem ser providos para as cidades digitais. Quer dizer, é necessário investimento, olhar muito sério, para não montar a infraestrutura e a pessoa ficar no Orkut, né? Ficar simplesmente na brincadeira, ou usar de uma maneira, às vezes até bastante produtiva, né, a facilidade da internet de hoje, mas não tirar o melhor proveito que a gente espera tirar dessa ferramenta fantástica para a educação e realmente para a articulação e para o crescimento econômico. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui dessa questão do conteúdo, tanto da necessidade de fomentar que as cidades digitais sejam fontes de upload, né, como desses nossos projetos para trazer conteúdos cada vez mais de qualidade e serviços de qualidade para essas regiões que, infelizmente, desses 6 milhões de acessos, muito poucos estão nessas 90 e poucas cidades que estão fora da região metropolitana. E na região metropolitana a gente sabe que se 80% do Rio está na região metropolitana, muito pouco dos acessos de banda larga que estão aqui no Rio de Janeiro não estão sequer na região metropolitana, na Grande Rio, estão mesmo na capital, nesses lugares em que estão todo mundo competindo. E nos outros lugares a oferta é bastante limitada. É isso que eu tinha aqui para dizer, que seria a minha posição inicial. Eu acho que é importante ouvir todos aqui. Eu queria ouvir o Zé Carlos, que tem a visão bastante do provedor e é um empresário aí da área, também o Sebrae, e naturalmente estimular aí a plateia. Eu sei que tem várias pessoas aí que vão querer falar e tem dúvidas, e acho que é um espaço de debate mesmo. Muito obrigado.